Meus prezados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Êxodo, capítulo 32, versos 19 e 20. Depois nós vamos para o livro de Números, capítulo 12, versículo 3. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre a raiva. Eu sei que o sermão é autobiográfico. Tudo que eu falar aqui não é para você. Você é um santo, o sujeito mais manso, mais dócil do mundo é você. Então, fique tranquilo que o sermão hoje não vai ser de carapuça, não. Vai ser de cara limpa mesmo. Esse é um assunto que nos maltrata no dia a dia. Quem é que já não teve aqui uma crise de raiva? Quantos problemas nós temos no casamento por conta desse negócio chamado raiva, ira, explosão? Vamos lá. Nós vamos estudar esse assunto, não de forma expositiva, mas de forma tópica. Então vocês vão ter que me acompanhar nos textos que nós iremos ler aqui nessa noite. Êxodo, capítulo 32, versos 19 e 20. Vamos ler juntos? Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e reduziu ao pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Vamos lá para Números, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 12, versículo 3. Vamos ver o que diz aí, Êxodo, capítulo 2, versículo 3. O que é que diz aí? Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Se você for ver lá, Deuteronômio capítulo 34, ninguém se levantou como Moisés. Ele conversava com Deus o quê? Face a face. Era o homem mais o quê? Manso da terra. Mas Moisés tinha umas crises. Um dia Zípora brigou com ele, porque as crianças, os filhos de Moisés, não estavam circuncidados. Moisés pegou uma pedra e fez a circuncisão sem anestesia dos meninos. E Zípora diz: Moisés, você é um homem o quê? Sanguinário. Vocês se lembram também que Moisés era o homem mais manso da terra, mas ele matou um egípcio com as próprias mãos. Moisés era o homem mais manso da terra. Ele estava lá no alto do monte, conversando com Deus. Deus dá para ele as 2 tábuas da lei, né? Feita por Deus. Peça rara, as 2 tábuas da lei. Ele vem descendo com essas 2 tábuas e ele observa que o povo está com um bezerro de ouro adorando, ou sendo adorado. O que Moisés faz? Ele pega as tábuas da lei e quebra. Está aí no texto que nós lemos. Ou eu li errado? Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Aqui ninguém nunca bateu porta. Aqui ninguém nunca chutou porta. Aqui ninguém nunca bateu a porta do carro com raiva. Ninguém fez isso aqui. Só Moisés. O homem mais manso da terra. Um homem de Deus. Versículo 20. Ele pegou o bezerro que tinha feito, queimou, reduziu ao pó, dissolveu esse pozinho na água e diz: agora vocês vão beber. Quem fez isso? Moisés, o homem mais
mais manso na terra. Aí vocês ficam cobrando de mim o quê? Que eu seja um doce? Irmãos, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, à luz da palavra de Deus. E à luz também da experiência prática. A raiva, ela é universal. Ela se manifesta em todo o mundo, em todas as culturas e em todas as idades. Todas as idades. Tem criança irritada, tem idoso irritado, tem jovem, tem adolescente, tem homem, tem mulher. É na favela ou nos bairros de luxo. A raiva está presente na história humana. A raiva afeta todas as pessoas. Todas. Independentemente de sexo, idade, grau de instrução, condição econômica, etc, etc, etc. Tem alguns dados, eu vou simplificar aqui para vocês. Dados estatísticos sobre a raiva. O homem, ele fica raivoso, ou tem pelo menos 6 crises de raiva por semana. 6. Não sei quantas vezes você fica com raiva, mas é crise de raiva. A mulher, apenas 3 vezes por semana. O homem fica com raiva por causa de coisas. Cadê o que eu deixei aqui? E o homem geralmente é meio cego. A mulher diz, está aí, meu filho, na gaveta, não está vendo não? Não, não estou achando. A mulher vai lá e entrega para ele. O homem fica com raiva se riscarem o carro dele. O homem fica com raiva por causa de coisas. As mulheres, elas ficam com raiva por causa de pessoas. Uma pesquisa feita com as mulheres nas empresas, as mulheres não gostam de ter mulheres como chefe. Não gostam. O homem expressa a sua raiva fisicamente. Ele explode. Depois passa. A mulher é diferente. A mulher, ela internaliza a raiva. Ela fica fervendo por um longo tempo. Então, por exemplo, se hoje você brigou com sua mulher, teve lá, você deu um coice nela. Certo? Você deu um coice. Foi grosseiro, bruto. Um ímpeto de ira. Daqui 10 minutos você está calmo. Você, minha filha, desculpa, eu sou assim mesmo, não sei o quê. Mas a mulher diz, não, ela guarda o negócio. E se você à noite for querer dar uma encostadinha nela para namorar, ela diz, sai daqui. A coisa só vai melhorar depois que você ouviu um monte de coisa. Recebeu um sermão. E aquilo que toda esposa gosta de ouvir do marido. Minha filha, eu errei, me perdoe. Enquanto ela não ouvir isso, ela fica ali por dentro. As mulheres, elas têm um jeito de vingar. Elas gostam de comer o prato frio, gelado. Elas matam na unha. Vocês estão rindo, mas isso é fato. Isso é fato. Adultos solteiros expressam 2 vezes mais raiva do que os casados. Então, meu filho, casa logo. Que ninguém aguenta você. Você já teve assim uma tia solteirona, disse, essa minha tia precisa casar. A mulher só vive zangada, raivosa, xingando. A gente usa uma expressão assim, mal amado, né? Fulano é mal amado. A raiva, ela é mais expressa em casa do que em outro lugar. Presta atenção, mulheres e maridos. Quando você está no trabalho, você sofre ali, você passa aquilo, está. Você não pode bater no seu chefe, você não pode fazer aquilo que você gostaria de fazer. Quando você chega em casa, você desconta na esposa.
você desconta no filho. E se tiver um cachorro, coitado do cachorro. O ambiente do lar, por isso que as grandes explosões de iras acontecem no ambiente familiar. Por uma questão que os psicólogos dizem que as pessoas dentro do ambiente familiar, elas se sentem seguras no sentido de que isso não terá uma consequência maior. Não terá uma consequência maior. Vocês concordam com isso? Levanta a mão. Olha lá, viu? Preste atenção, casais. A raiva é mais intensa e mais frequente com quem amamos do que com estranhos. Sabia disso? Você está no volante, a esposa do lado. Não acontece isso com vocês. E você, meio tonto, não enxerga direito. E a mulher diz, vira à direita. Olha o sinal. Olha ali, olha não sei o quê. Olha, liga a luz. Vai, passa a marcha, não passa uma marcha não, vai. Está na terceira, tem 5 minutos, eu não aguento mais. A vontade que você tem é abrir a porta e jogar a mulher no precipício. Vocês não sentem isso, sentem? Vocês são crentes? Moisés, que era o homem mais manso da terra. Tem tantas informações que não dá tempo aqui, a gente senão vai ficar aqui. Nós vamos, depois desses dados sobre a raiva, primeiro conceituar ou definir o que é raiva. É mais fácil experimentar a raiva do que conceituar. O melhor conceito que eu encontrei é que a raiva é sentimento hostil de descontentamento que pode resultar em algum tipo de agressão. Como é que a gente exemplifica isso? No trânsito. Se você leva uma fechada, se a pessoa lhe dá uma encurralada, aquilo gera em você um descontentamento e a sua atitude natural é falar um palavrão, xingar, ou você precisa extravasar essa reação. O Novo Testamento usa 4 palavras gregas para definir o que é raiva. A primeira delas é orgê, uma palavra grega que significa o impulso natural, a ira. Todos nós temos uma capacidade nata de nos sentirmos irados. Isso aqui é algo que está na nossa imagem e semelhança de Deus, porque Deus também se ira. E a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Então nós podemos ficar irados. Orgê. Existe outra palavra, parogismos, que significa uma irritação violenta expressa por olhares. Presta atenção, mulheres que estão aqui, homens que estão aqui. Quando a sua mulher está com raiva, ela muda o jeito de olhar ou não? Hein? Quando a pessoa está com raiva, a pessoa muda a feição ou não? Muda. Muda. É igual o animal carnívoro que ele vai, no momento que ele vai pegar a presa, ele muda completamente. Até a cascavel, quando vai atacar, balança o chocalho, né? E muda assim, hipnotiza o cara. Geralmente, a ilustração que se dá é saindo fumaça das orelhas aqui, né? Uma pessoa quando está furiosa, está com raiva. Geralmente, o parogismo, ele se expressa por olhares fulminantes, palavras ásperas e ações o quê? Impensadas. Então, é o extravasar dessa ira, é o extravasar dessa raiva. Mas há do grego outra palavra chamada thumos, que significa ira temporária ou passageira. E vem uma quarta palavra no grego para
raiva ou ira, que é a palavra pícria no grego, que é quando essa raiva se instala no coração da pessoa, e a pessoa então passa a viver num estado de amargura e de perpétua animosidade. Pessoa amargurada. Há uma palavra que se usa na Bíblia que é o iracundo, o irascível. Ele já é, por natureza, uma pessoa raivosa. Agora, meus amados irmãos, há uma definição teológica para a raiva que diz o seguinte: nossa raiva é nossa resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra o mal por nós percebido. Está muito teológico, não está? Nossa raiva é nossa resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra o mal por nós percebido. Então vou por partes. Nossa raiva é uma resposta ativa. A raiva é algo que fazemos, não algo que temos. Então é um desencadear. Você age com raiva. Nossa raiva, ela é pessoal e integral. Ela envolve todo o nosso ser e nos põe em ação. Quando a gente está com raiva, isso afeta a nossa mente, a nossa emoção e os nossos músculos, né? E a nossa ação, o nosso corpo. Nossa raiva é uma resposta contra algo. Veja bem, ela aparece como uma reação contra alguma o quê? Provocação. Pode ser através de atitudes, pode ser através de palavras, mas a nossa raiva sempre é uma resposta. Nossa raiva envolve um juízo moral contra um mal percebido. Então a mulher, a mãe, está vendo a criança fazer alguma coisa o quê? Errada. E ela reclama do menino 2 vezes, 3 vezes, o menino continua fazendo errado. Então, por causa do juízo moral que ela tem, que aquela criança está fazendo alguma coisa errada e é desobediente, ela vai e toma uma atitude o quê? Raivosa. Ok? Vamos lá. A Bíblia fala que existem 3 categorias de raiva. Vamos abrir a Bíblia lá no Salmo de número 7. Salmo de número 7, versículo 11. Salmo de número 7, versículo 11. O primeiro tipo de ira na Bíblia. Vamos ler juntos aí? Salmo 7, versículo 11. O que é que diz? Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Presta atenção. Todos os dias, Deus sente o quê? Indignação. Quantos dias? Todos os dias. Ele é o justo o quê? Juiz. E quando ele olha para a terra, e quando ele olha para a população da terra, e quando ele olha para o seu povo, aquilo que está acontecendo aqui, provoca essa reação de ira em Deus. Veja lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. O que diz a palavra de Deus? Nós pregamos o Evangelho, nós falamos do amor de Deus, e a Bíblia diz que Deus é amor. Mas lá em João 3, 36, diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Presta atenção. A ira de Deus permanece sobre aqueles que rejeitam o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o sujeito não crê, não recebe o amor de Deus. Se rebela contra o Filho,
a ira de Deus permanece sobre ele. Aliás, essa expressão filhos da ira aparece tanto em Efésios e em várias partes da Bíblia. Você pode fazer até um estudo, porque a Bíblia vai dizer que aqueles que estão nas trevas são filhos da ira. Filhos da ira. Veja bem, essa ira ou raiva divina é um atributo de Deus. Um atributo de Deus. Lá em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça praticada pelos homens. Então essa ira é aquilo que aconteceu com Jesus quando ele chegou no templo e encontrou ali os cambistas trocando dinheiro e as pessoas vendendo animais. E ele diz, vocês estão fazendo da minha casa, que é casa de oração, em covil de ladrões e casa de negócio. O que é que Jesus Cristo fez? Irado, o que é que ele fez? Ele derrubou as mesas e ele saiu empurrando todo mundo. E aí, meus amados irmãos, isso aí se chama a ira santa. Ira santa. É a indignação que brota no coração de Deus por aquilo que é errado, por aquilo que é abominável, pelo pecado. A segunda categoria de ira, de raiva na Bíblia, é a ira ou a raiva humana justa. Então esse exemplo que nós lemos aqui, de Êxodo capítulo 32, versículo 19. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendendo-se-lhe a ira. Acendendo-se-lhe a ira. Como um fogão a gás, acendeu. Por que lhe acendeu a ira? Porque eles estavam trocando Deus. Eles estavam cultuando um bezerro de ouro. Então a ira aqui se manifesta de Moisés por uma coisa que é errada. E a Bíblia diz que nós, como cristãos, nós precisamos ter fome e sede de justiça. Então, quando a gente se ira por aquilo que é errado, por aquilo que é pecaminoso, por aquilo que é abominável, por aquilo que é injusto, por aquilo que é pecado, quando nós iramos por causa disso, essa ira é uma ira justa, uma ira humana justa. Mas em terceiro e último lugar, a Bíblia fala que existe a ira ou a raiva humana pecaminosa. Vamos ver dois exemplos rapidamente. Mateus, capítulo 2, versículo 16. Mateus, capítulo 2, versículo 16. Um sujeito que era ruim de natureza, mas vamos lá. 2,16. Vamos ler juntos? 2,16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Veja que aqui é uma ira ou uma raiva pecaminosa que desemboca no ato de violência. Foi isso que aconteceu também com Caim, quando Deus aceitou a oferta. Caiu-se o seu semblante e ele foi tomado por um ódio tremendo, que gerou aquele fratricídio, aquele assassinato de irmão contra irmão. E meus amados irmãos, essa ira ou raiva humana pecaminosa, ela está dentro de nós, na nossa velha natureza. Ela está presente dentro de nós. Você não sabe a raiva que existe dentro de você. E tem uns que são assim com cara de santo, mais bonzinhos. Esses, quando ficam com raiva, que são perigosos. É assim como eu, que já sou um cavalo batizado e professo, a turma já está acostumada. Mas você fica estranha justamente quando você pega um sujeito mais santo assim, e ele é provocado, e aí você descobre que o cara sabe tanto palavrão que nem uma enciclopédia de palavrão daria para conhecer tanto palavrão que o irmão conhece.
Diante disso, irmãos, vamos caminhar um pouquinho. Como avaliar se a sua raiva é justa ou não? Como é que eu sei que a minha raiva, ela não é pecaminosa, ela é justa? Tá certo? Você já viu isso dentro de casa? Não, ele está com raiva, mas com razão. Com razão. A Bíblia diz, pais, não provoqueis os vossos filhos, o quê? A ira. Então, pai que insulta o filho, que despreza o filho, que menospreza o filho, que critica o filho injustamente, que humilha o filho com negócio de dinheiro. Você está aqui dentro da minha casa, comendo o meu feijão. Então, quando estiver aqui, você tem que ser assim. Já pensou se Deus dissesse isso para a gente? Então, 3 critérios. Primeiro, critério bíblico. A ira, ela reage contra pecados reais. Ou seja, você está irado por um pecado que é real ou imaginário? Porque às vezes a gente faz tempestade com um copo d'água. A gente nem sabe o que aconteceu, a gente não tem ainda a base para ficar irado, mas a gente já toma aquilo como fato, uma coisa irreal. Segundo critério bíblico, a sua raiva é justa porque ela focaliza em Deus ou nos seus interesses. Então tem muita gente que fica com raiva porque ele acha que o mundo gira em torno dele. Ele chega aqui na igreja e quer que o carro dele fique lá na porta. Para ele, na hora que terminar o culto, não ser contrariado. E tem uns irmãos aí que dão trabalho para a junta diaconal. Às vezes, irmãos, nós ficamos irados. Irados. Sem motivo. Terceira coisa. Terceiro critério. A sua raiva, a sua ira, ela coexiste com outras qualidades piedosas? Ou seja, quando você está irado, essa ira, ela se expressa acompanhada de amor, de controle, de domínio próprio, de paciência. Ou ela é uma coisa descontrolada, inconsequente? São esses 3 critérios bíblicos, então, que a gente tem que usar para avaliar se a nossa raiva é justa ou não. Mas vamos para o principal. Como tratar da raiva pecaminosa? Como tratar? Vamos abrir a Bíblia lá em Marcos, capítulo 7, versos 21 e 22. Marcos, capítulo 7, 21 e 22. Vamos ler juntos? Marcos 7, 21 e 22. O que é que diz? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o quê? O homem. Preste atenção. Se você quer tratar da raiva, se você quer fazer um tratamento da raiva, a primeira coisa que você tem que entender, que a raiva procede, está inerentemente ligada à nossa natureza. A raiva procede do nosso coração. Ela é uma obra da carne, da natureza decaída. Vamos ver. Outro texto que eu queria abrir com vocês, Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4.
preste atenção, se eu sei que a ira está presente na minha natureza, a raiva é uma obra da minha carne, da minha natureza, vamos ver como é que a gente tem que tratar isso. Certo? Porque Paulo vai usar uma expressão muito forte aqui, ele vai dizer que nós temos que nos despojar da raiva pecaminosa. Ele está usando a figura aqui de tirar uma roupa. Então eu estou vestido de raiva, então eu tenho que me despir da raiva. Vamos ler, a partir do versículo 22 do capítulo 4. Paulo diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes o quê? Da verdade. Presta atenção que Paulo aqui fala do velho homem no versículo 22, e no versículo 24 ele fala do novo homem. O velho homem é a sua natureza. Como você nasceu no pecado. Aí você é convertido pelo Espírito Santo. Então você se torna uma nova criatura, um novo homem. Veja no versículo 24 que diz assim, e vos revistais do novo homem, criado segundo o quê? Deus. Não foi você que se criou como novo homem. Eu, a partir de hoje, sou um novo homem. Não é isso, não. Não adianta você prometer, não, eu não pode deixar, minha filha, que eu não vou ter mais crise de raiva. Não é assim, não. Se cria um novo homem, a partir de Deus. É Deus que cria um novo homem. E como é que é isso? Como é que a gente traz isso do ponto de vista prático? E aí Paulo vai colocar a partir do versículo 25, ele vai dizer assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Veja bem que Paulo vai nos dar uma aula aqui, dizer santificação. Santificação é você substituir hábitos. Você, quando não era crente, você era um mentiroso. Você mentia. Mentia de graça, inventava. Maledicente, mentiroso. Porque você era filho da ira. E aquele que mente desde o princípio, quem é? Satanás. Mas agora você é filho de Deus. Você é uma nova criatura, um novo homem. Então você vai passar a falar o quê? A verdade. Substituição. Deletar esse hábito e escrever outro. É um processo, irmãos, de substituição. Veja lá embaixo, no versículo 28, ele diz assim, aquele que furtava, velho homem, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Antes você roubava, agora você trabalha, ganha honestamente para si, e antes você tomava dos outros, agora você vai o quê? Dar para os outros. Isso é mudança de hábito. Isso é despir-se do velho homem e vestir-se do novo homem. Aí vem o apóstolo Paulo no versículo 27, 26 e 27. Vamos ler juntos? O que é que diz aí? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. 3 lições aqui que eu quero tirar desses 2 versículos. Você pode irar-se. Você tem todo o direito de irar-se. Você tem todo o direito de ficar com raiva. Mas ele diz aí, irai-vos e não pequeis. Significa que você pode se irar, mas você não pode justificar as suas ações pecaminosas porque você está irado. Porque você está com raiva. Isso é difícil ou não é? Hein? Dificílimo, irmãos. Eu não estou falando aqui com um monte de santo não, viu? Tudo aqui é pecador. Mês passado, retrasado, sei lá quando foi, eu fui almoçar ali, que eu almoço ali no Largo de Pinheiros.
Porque pastor não pode comer aqui não, que é muito caro. Tem que comer lá no Jack's Lanche. Aí eu ia descer assim, a rua, não vi, veio um cara de bicicleta, bateu em mim. Quando ele bateu, eu virei, aí soltei um palavrão. Aí estava o seminarista do meu lado, olhou para mim assim, eu disse, meu irmão, desculpa, né? Também o cara vinha assim. Aí eu tive que depois, falei, meu irmão, vamos aqui orar, pedir perdão a Deus. Abençoe esse ciclista, Senhor, vai embora, vai embora. Pastor Jeremias conta a história, membro da igreja dele. Ele estava no engarrafamento, daqui a pouco, pastor Jeremias, todo pastor dirige mal, né? E deu uma fechada no irmão. O irmão levantou para o pastor o dedo do meio. Aí quando o pastor olhou para ele, disse, puxa vida, agora pronto. Posso dizer absolutamente nada, né? O pastor disse, tudo bem, meu irmão, Pai do Senhor. Então, irmãos, preste atenção. Nós temos a nossa natureza. Nós estamos livres do poder do pecado, mas nós não estamos livres, libertos da presença do pecado. O pecado está dentro de nós. Por isso que ele precisa ser mortificado. Por isso que ele precisa ser, no poder do Espírito Santo, na força do Espírito Santo, combatido dentro de nós, no coração. Não adianta você ficar tomando só maracujina. Você tem que tomar maracujina espiritual. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode substituir a sua raiva por mansidão, por longanimidade, por amor, por paciência. Só o Espírito Santo. Agora, você tem todo direito de ficar irado, mas não deixe que a sua ira se transforme em pecado. Tem um detalhe que Paulo coloca aqui, que ele diz que a sua ira, ela tem um tempo de duração. Tá certo? Mulheres, a sua raiva, com esse santo marido que você tem uma duração. Deus até dá um prazo para você. O que é que diz o texto aí? Não se ponha o sol sobre a vossa, o quê? Ira. Irai-vos, não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é que significa isso? Se de dia a gente briga, de noite a gente se ama. Explicação teológica. Não vá dormir com raiva. E se sua mulher tiver com raiva de você, agarra ela com o bico e tudo. Vira o bico para a parede, mulher, e agarra por trás. Nós temos que resolver os nossos problemas, irmãos, durante o dia. Nós não podemos guardar mágoa para outro dia. Jesus diz, basta o quê? Cada dia o seu mal. Se Jesus diz que é para a gente pedir pão nosso de cada dia, então você pede a Deus a sua paciência de cada dia. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe que a ira fique no seu coração mais do que 12 horas. Mais do que 12 horas. Aí diz, pastor, e se eu brigar à noite? Aí você espera amanhecer o dia para resolver. Você tem 12 horas para resolver. Tá certo? Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Veja o que ele vai dizer aí. No versículo 27. O que é que diz aí? Nem deis lugar o quê? Preste atenção. O diabo pode ocupar na minha vida, espaço na minha vida, se eu conservar amargura e ódio no meu coração. Pode ter certeza disso, meu irmão. É a Bíblia que está dizendo. Quando você fica com raiva de alguém, e você não resolve isso no mesmo dia, e você fica com essa raiva dentro de você, essa raiva é como uma semente que vai criar uma raiz de amargura e vai afetar você e vai afetar todos que estão ao seu redor, porque você será uma pessoa amargurada.
E o diabo vai se aproveitar disso. E essa raiva vai se tornar em ira, em violência, em agressividade, em palavrões, em maledicência, em tudo. Veja, no versículo 31, o que é que Paulo diz em Efésios 4:31? O que é que ele diz aí? Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Preste atenção que tudo começa com a amargura. Amargura. O diabo ganha espaço. Ele não vai entrar dentro de você, porque você é crente. Você tem o Espírito Santo. Mas o diabo vai cirandar com você. Vai cirandar com você. Ele vai transformar você numa pessoa amargurada, né? Colérico, irado, sujeito que grita, sujeito que blasfeme, uma pessoa cheia de toda o quê? Malícia. Porque quem coloca malícia no nosso coração é o diabo. É o diabo. Vamos lá, Colossenses capítulo 3, versículo 8. Já estou terminando, 9:15, já está chegando ao fim, irmãos. Espera aí. Colossenses 3, 8. Se tiver ruim, depois vocês queixam para o pastor Hernandes no próximo domingo, tá? Na próxima semana. Colossenses 3, 8. O que é que diz aí? Vamos ler juntos? Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem o quê? Obscena no vosso falar. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com a linguagem obscena. Porque isso é fruto, resultado de uma raiva, de uma ira, de uma amargura que está dentro de nós. E isso não é do novo homem, isso é do velho homem, da velha natureza. Eu quero dizer como tratar a raiva pecaminosa. Primeiro, reconheça. Reconheça que você tem raiva dentro do seu coração. Que a raiva está instalada dentro de você. Segundo, você precisa despojar da raiva pecaminosa no poder do Espírito Santo, como ensina Paulo aqui. Terceiro e último lugar. Considere as advertências bíblicas. Considere o que é que a palavra de Deus ensina. Mateus 5, versículo 22, Jesus diz assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, irmãos, cuidado. Cuidado. Nós precisamos nos controlar. A raiva é a mãe de todo homicídio. A raiva é o pai ou o gestor de todos os divórcios, de todas as separações. Então nós precisamos tomar cuidado, porque o diabo entra e ciranda e destrói relacionamentos. Provérbios 29:11 diz: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. Provérbios 29:22, o iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Tiago 1:19-20, isso é bem conhecido. Sabeis essas coisas, meus irmãos, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem, a raiva do homem não produz o quê? A justiça de Deus. Não produz. Finalizando o sermão ou o estudo, eu quero colocar conselhos práticos. Primeiro, meu irmão, trate da sua raiva. Quem está em doença de raiva aqui, levanta a mão, só para eu saber. Eu já estou com a minha levanta. Você não tem não, é? São santos, pecadores, pronto. Raiva. Eu já contei para vocês aqui, quando eu cito esse caso, porque eu fiquei com tanta raiva.
Eu fui comprar um negócio urgente aí aqui na Praça Pan-Americana, no supermercado. Minha esposa pediu para eu comprar, e eu saí correndo, fui lá comprar. Quando eu chego, tinha uma moça na minha frente. E ela estava com uns 3 ou 4 celulares. Aí a moça disse, quanto é que você vai colocar? Eu disse, quanto é que pode? 5, 10, 15 reais. Aí ela, põe 15. Aí tem que digitar o número. Aí erra o número. Aí a mulher tinha TIM, claro, vivo. Aquilo eu fiquei, meu irmão. Eu pequei, Jesus. Eu pequei. Eu orava para dentro, Senhor, me segure. Mas eu tive tanta raiva. Tanta raiva. Aí cheguei em casa e descontei na mulher. Está vendo? Você também não organiza a feira de casa, vai faltar logo isso. Eu não matei a moça lá, mas desencadeei, cara. Identifique sua raiva, confesse e se arrependa, perdoe a pessoa ou a causa da sua raiva, substitua na força do Espírito Santo a raiva pelo amor. Preste atenção, porque a sua raiva só lhe traz prejuízos. Na sua saúde física, você tem hipertensão arterial, arritmia cardíaca, trombose, oclusão das coronárias, infarto do miocárdio. Só isso. Na sua vida espiritual, você tem prejuízos. Porque quando você extravasa a sua raiva, manifesta a sua raiva, você quebra sua comunhão com Deus. Você estraga a sua comunhão com Deus. E você cria ao seu redor problemas. A sua raiva só lhe traz prejuízos aos seus relacionamentos. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que há uma grande quantidade de raiva escondida dentro de você e de mim. Trate da raiva oculta. Atenção, mulheres. Tem mulher que guarda raiva. E diz, eu vou pegar esse cidadão lá na curva, lá adiante. O irmão do filho pródigo, na parábola, ele era um jovem que guardava dentro dele o quê? Ódio contra o seu irmão. Ódio. E ele não podia mais se alegrar com nada. Ele perdeu a alegria de vida, mas ele tinha dentro do seu coração. Cuidado com a raiva contra Deus também. Caim ficou com raiva de Deus. Estou com raiva de Deus. Preste atenção que Tiago, capítulo 4, versículo 6, Deus diz assim, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Vamos ficar de pé, vamos cantar o hino, ou o cântico. Venha o Senhor, a minha vida, o quê? Oferecer. Vamos cantar esse hino, vamos ofertar. E nós vamos orar encerrando o culto dessa noite. Depois. Aí eu vou fazer o seguinte, olha. Eu já estou aqui, o mais raivoso sou eu. Mas se você tem problema nessa área e quer que a gente ore, juntos nós vamos orar, todo mundo orar um pelo outro aqui. Para Deus ajudar você nessa área tão complicada da sua vida. Tá bom?